é um designer. Basicamente isto está orientado para low code, mas também pode usar para developers, porque a versão para Automate é a versão empresarial ligada ao mundo Microsoft 365 ou 365 para o Brasil, que possibilita utilizadores ligarem a serviços. Não só serviços da Microsoft, mas também serviços cloud, aplicações web. Por exemplo, eu posso criar um fluxo que envia um e-mail através do Gmail, que é um serviço externo da Microsoft, não tem nada a ver. O que é que o Custom Connector consegue fazer? Eu se for um developer e se tiver a minha API, eu posso preparar a minha API para que pessoas de fora consigam criar um conector customizado para interagir com a minha API ou com a minha aplicação cloud através do Web APIs. Desta forma. Então, o Custom Connector é uma forma de eu se quiser ligar um fluxo de Power Automate a serviços em nuvem, mas que não existe nenhum conector, então consigo eu próprio criar o meu próprio conector conforme as minhas necessidades, os meus objetivos. E até mesmo posso partilhar, e se eu for uma empresa, uma organização, eu posso criar o meu próprio conector, publicar no Microsoft, no Power Platform, e qualquer utilizador do Power Platform usar esse conector para interagir com o serviço que eu estou a disponibilizar. Basicamente é uma customização, pode ser interna, mas também pode ser usada para criar algo que pode ser usada por utilizadores. Por isso, é uma versão low-code, mas com muitas funcionalidades. Ou seja, é uma vantagem hoje para empresas terem isto como um poder às suas mãos. E depois, o ideal é, como hoje as empresas têm, digamos, os seus, como é que eu digo, têm os seus parceiros, né? E para as questões de business, to business, é ideal, digamos, uma solução como esta, que é o Power Automate. Eu posso dar um exemplo. Eu podia ter um exemplo, eu podia criar aqui uma solução de AI, em que podia gerar imagens de AI ou vídeos na minha plataforma. Mas eu também queria alcançar mais pessoas. E eu podia poder alcançar o mundo do Microsoft 365, os utilizadores. Então conseguia, por exemplo, criar o meu conector, em que ia facultar no Power Platform, e os utilizadores podiam utilizar os meus serviços, é claro, podia até cobrar uma subscrição extra, eles tinham que ter essa subscrição e usavam com interação em que eles não tinham de fazer nenhum desenvolvimento, nenhuma programação. Era só escolher, fazer a ação, definir e está feito. Pronto. Como tu disseste. Ok. Perfeito. Perfeito. Mas qual é o segredo e como é que nós podemos usar isso de facto na íntegra, né? Eu não sei trabalhar com Power Automate, né? Isso agora... é que eu vou mostrar hoje. Ou seja, vamos aqui ver em ação o que é um trigger, o que são ações. Vou fazer aqui uma pequena introdução para o Automate primeiro e depois fazer uma introdução de Power Automate. Eu vou então explicar o que é um Custom Connector. Criar aqui de uma forma assim simplificada e um pouco rápida, porque isto eu não consigo explicar total em menos de 40 minutos, para ser exato. Mas também vou falar um pouco do lado do developer, o que é o developer precisa de fazer para ser mais transparente possível para o utilizador. Porque senão o utilizador trabalha com uma API ou API que não está totalmente comentada, o utilizador low code, não tem conceitos de desenvolvimento, não vai conseguir criar um conector customizado. Porque vai ter ali problemas e vai ter desafios porque não entende os conceitos de uma API. Ok. Perfeito. Então, quer dizer, o usuário final tem que ter algum conhecimento de desenvolvimento. Ok. Perfeito. Pode não ter conhecimento de desenvolvimento, mas se ele conhecer, por exemplo, JSON, porque conhecer a terminologia JSON, o que é um JSON, o que é o esquema JSON, ajuda muito em Power Platform. Porque até criar tudo que o Power Platform faz por trás é uma Web API e eu vou explicar porquê. E quando uma API fala com outra API, os dados que passam entre elas é um JSON. Então quer dizer que mesmo com um utilizador comum, um end user, um low code,
vai criar o seu primeiro flow, aquilo que muitas vezes vai interagir e vai ver o output é um phase JSON. E se ele não compreender o que é aquilo, vai ter uma pequena dificuldade inicial. Por isso, o JSON é fundamental. Perceber o que é um JSON, um esquema JSON, basicamente qualquer pessoa consegue compreender mais ou menos, porque é fácil de leitura. Não é como o XML, que é por tags, que era mais complexo, mas consegue compreender assim quase rapidamente e perceber o conceito. Perfeito, perfeito. Ok. E vamos a isso, Ricardo. Okay. Eu estou aqui ansioso também, que é para ver e começar, se calhar, é que a gente quando começa a ver isso, é só para a gente ver como é que é o poder do nosso raciocínio, né? O nosso cérebro. A gente começa a estruturar ideias e começar aqui, epá, vou começar a ver um bocadinho disso, começar a mexer. E como nós temos o mau hábito de não ficarmos quietos com os nossos dedos, a gente fica sempre à frente do computador, então vai servir, digamos, para as próximas brincadeiras, né? Ou seja, os videogames, os nossos videogames. Exato. É aqui em frente aos computadores. Exatamente. Exato. Ok, vamos então começar. Como o José Quintino já tinha feito uma pequena apresentação sobre mim, e sim, venho de Portugal, sou um Microsoft Flight Trainer e vou passar isto rapidamente. Está aqui minhas redes sociais para vocês quiserem comunicar comigo e falar, tens à vontade. E vou fazer assim uma pequena introdução. O que é o Microsoft Power Automate? Basicamente, assim, falando em conceitos mais simplistas possíveis, o Power Automate é um serviço dentro do Microsoft 365 ou 365 que permite fazer fluxos automatizados ou então um workflow automatizado em que está incluído em todas as subscrições de Microsoft 365. Mesmo que aquelas tenham apenas E3 ou Microsoft 365 for Apps, está incluído, porque isto veio substituir fluxos de fluxos de SharePoint Online, por exemplo, e outros fluxos que havia em fluxos antigos. Ou seja, basicamente, a Microsoft agarrou no Power Automate e fez o produto de fluxo para tudo. Não quer dizer que ele interage com vários serviços dentro do mundo de Microsoft. O que significa? Isso significa que se eu vou criar um fluxo, então quer dizer que eu tenho que ter algo que vai arrancar, iniciar e executar. E isto basicamente é definido por um trigger, ou seja, ou um gatilho, ou um arranque, depende da terminologia que pretendem usar. Então, esse gatilho, ou arranque, ou trigger, permite executar o fluxo. Então, quer dizer que eu tenho que ter sempre algo que inicie. A partir daí, posso ter uma ação, ou várias. O que são ações? É aquilo que vai trabalhar com meus dados, ou vai aceder a dados, ou vai enviar dados. Desta forma. O gatilho, trigger ou arrancador, ou arranque, também permite aceder a dados de serviços. Por exemplo, eu recebesse uma comunicação de uma mensagem de uma API, ou recebesse um e-mail, ou recebesse até uma mensagem das redes sociais, se eu tiver o conector para ligar as redes sociais, este gatilho recebe informações e depois o output podia ser enviado para as ações e que eu podia fazer tratamento, ou seja, podia criar algo. E aqui temos aqui um exemplo em que eu estou a executar um fluxo manual, em que basicamente podia fazer algo. Isso aqui é um chamado, algo que não faz nada. Ele aqui faz aqui um delay da ação, quer dizer que se eu tivesse aqui um delay de 5 segundos, ele escutava, demorava 5 segundos e depois ia para a próxima ação, em que basicamente vai enviar uma notificação mobile se eu tiver a aplicação de Power Automate ou então Power Apps adicionado no meu smartphone ou celular ou telemóvel. Então basicamente isto é o que permite fazer um fluxo de Power Automate. Quer dizer que a regra de fluxo é sempre a mesma. Algo que inicie, depois algo que vai fazer uma operação. Em cloud, nós temos, em cloud de Power Automate, focado em Microsoft Power Automate, nós temos 3 tipos de arrancadores, triggers ou gatilhos. Temos algo que é automatizado, quer dizer que eu recebo um evento, uma notificação de uma
pela aplicação web, em nuvem, API. A partir daí vou fazer algo. Temos algo em que eu vou carregar, ou vou iniciar manualmente. É como carregar no botão, que eu vou iniciar manualmente. E depois temos algo que eu vou iniciar através do fluxo. Então, basicamente vou iniciar aqui um Cloudflow. Por acaso, também, há bocado inicialmente esqueci-me de dizer, eu como faço as formações internacionais, todas as minhas apresentações estão em inglês. Eu não sei se vai ser algum problema, se não, mas também vou tentar traduzir aqui os termos também, para quem não percebe muito inglês, também traduzir os termos. Então, basicamente, assim, no termo genérico, como é que isso funciona? Eu tinha aqui, por exemplo, uma API. Basicamente, isto é o que eu estava a dizer. Isto é a definição de um esquema JSON. Ou seja, é aquilo que o José estava a perguntar. O que é preciso ter? Não só isso JSON. Então, temos aqui uma. Isto é uma definição em que basicamente define aqui um objeto. Um objeto é um contentor de propriedades que definem o que é uma propriedade? É uma definição de dados. Aqui eu tenho aqui uma propriedade e tenho uma definição de uma propriedade chamada mensagem. Então quer dizer que eu vou receber uma mensagem, algo, que é do tipo string. String é um conjunto de caracteres de texto, é como se fosse uma frase, ou seja, dizer olá, estou aqui. Uma string é uma frase. Em que ele tem uma descrição de mensagem, então quer dizer que o Power Automate sabe, olha, eu vou receber uma mensagem, que define uma mensagem, e o conteúdo da mensagem é esta frase. Isto é uma mensagem. This is a message. Então, basicamente, isto é que ele iria receber. Isto é a definição do esquema. E aquilo que eu posso ter, como um arrancador, pode ser vários tipos. Então, quer dizer que eu tenho aqui um trigger em que ele vai receber essa mensagem da API e que ele vai ter estes outputs. Ou seja, é um tipo objeto, porque a definição é objeto. É um tipo string, porque a definição é tipo string. A descrição é uma mensagem e o conteúdo é esta mensagem. Quer dizer que ele consegue agarrar na especificação JSON e se eu tiver a definição desse esquema tipificada, definida, construída no próprio fluxo, ele consegue compreender os dados de entrada e agarrar nestes dados e envia como output, por exemplo, aqui está como raw output, quer dizer que ele vai enviar esta informação para a ação seguinte. Quer dizer, este HTTP response vai ter esta informação. Como eu recebo esta informação no próximo ação, quer dizer que eu tenho acesso à informação e posso tratá-la, alterá-la, modificá-la, reenviá-la, posso fazer tudo. Quer dizer que eu posso dizer. Quer dizer, se eu tivesse aqui outra ação, eu tinha o output do trigger, tinha também o output do tratamento de dados da ação anterior, então quer dizer que eu podia ter os dois outputs. Então quer dizer que um fluxo segue uma sequência. Como estão a ver, segue aqui uma sequência, um único fim, um único objetivo. Quer dizer que eu daqui não posso faltar para cima. Isso não existe. Quer dizer que eu tenho apenas um único sentido, dizer, ou direção. Eu vou fazer aqui uma pequena demonstração. Perfeito, e é isso que normalmente o pessoal que nos assiste gosta, né? Exato. Vou só aqui. Um hands-onzito. Ok, aqui para o back. Eu já tenho aqui alguns fluxos criados, ou seja, se eu quisesse criar aqui um fluxo, eu podia criar. Ou seja, posso criar aqui um automated, um manual, ser um manual Cloudflow. Faço aqui skip e basicamente ele está-me aqui a dizer adiciona um trigger. Então, quer dizer que eu para arrancar um fluxo tenho que adicionar um gatilho, um trigger. Eu podia pôr aqui HTTP request, que é um pedido, em que eu tenho aqui algo a pedido, que isto é um arrancador. Então quer dizer que isto aqui está à espera de receber dados da nuvem, em que eu vou pôr aqui qualquer pessoa pode enviar dados. Aqui o URL vai ser gerado depois guardado, quer dizer que eu não sei qual é o URL de notificação. Isto basicamente é o quê? Para developers, isto é definido como webhook URL
ou callback URL ou URL notificações. É aquilo que eu preciso ter para enviar uma notificação para o Power Automate. Então esta parte é muito importante para a criação do Custom Connector. Ou até para, se eu quiser criar a minha própria API e enviar informação diretamente para um Power Automate. Isso é possível. Aqui o esquema do body. Era aqui que eu definia, por exemplo, a mensagem. Esse message, message, isto é uma mensagem. Podia fazer isto manualmente. Mas se eu for uma pessoa que não percebe nada de Power Automation, uma coisa que eu tenho, eu posso usar aqui um exemplo para criar o meu esquema. Então clicava aqui no esquema e basicamente o que eu iria fazer? Podia simplesmente, ou seja, se eu tivesse um esquema ou só algum desenvolvedor ou developer desse, olha, isto é a definição que tu tens que usar. Então basicamente eu podia criar e colar, vou só por aqui um esquema assim, isto é um esquema de exemplo, metia done e ele automaticamente zerava. Se ele não aparecesse aqui nada, quer dizer que o esquema não, ou seja, ele não foi possível criar o esquema, quer dizer que ele não está preparado e é uma coisa que tem erros. Ou seja, se ele tem aqui erros, ele diz enable, quer dizer que ou tem uma vírgula a mais, ou tem um ponto a mais e está danificado o esquema. Se eu abrir aqui um conector, onde é que está aqui? Demo, web. Está aqui. Pode ser este aqui. Eu tenho aqui algo que já está feito o esquema. Tenho aqui o URL que já tinha previamente gravado. Eu tenho aqui o esquema. Basicamente o que está aqui é exatamente a mesma coisa. Tenho aqui uma propriedade, sabe, um objeto, uma descrição e uma mensagem, que é um código semelhante. Isso significa o que é que eu fazia? Obtia este URL e este é o URL que eu iria enviar uma notificação. Nós developers usamos uma aplicação chamada Postman. Eu também posso usar o curl e posso usar outras ferramentas que quisermos, em que eu posso enviar, por exemplo, um pedido de notificação para uma API. Neste caso, o Power Automate trabalha como uma API. Então, no meu body, eu iria, por exemplo, definir esta definição, que como podem ver é exatamente idêntica ao slide. Eu estou a enviar aqui uma mensagem. Ao lado do Postman, eu aqui estou a enviar, usar o URL de notificação. Como isto está definido como qualquer pessoa pode executar o fluxo, então quer dizer que qualquer utilizador que permite fazer isto externamente não tem nenhuma autenticação. Se eu quiser colocar isto mais seguro, é claro que eu podia pôr a autenticação através apenas utilizadores do meu tenant ou da organização podiam executar. Se eu voltar aqui atrás, eu já tenho aqui algumas instruções, porque eu estive a fazer uma demonstração semelhante a isto num evento. Se eu clicar aqui em Send, e ele diz, eu recebi a seguinte mensagem. Pronto. Ele aqui está a tentar enviar a mensagem e aqui aparecia o evento. Isto quer dizer que, se eu fizer aqui agora o refresh, tenho aqui dia 23, 10 e 22, como estou a ver, não está gravado, é tempo real. Eu costumo dizer isto porque às vezes as pessoas pensam que isto é tudo gravado e é tudo magia negra, não está nada magia negra, está a escutar. E ele aqui demorou 15 segundos porque foi um pedido HTTP. É uma coisa rápida, não tem muitos processamentos. Quer dizer, tinha aqui um pedido manual, tinha aqui os dados de entrada, ou seja, o que é que ele recebeu, e que é o esquema que ele sabe. E basicamente, se eu for ver aqui no output, tem aqui olá do Postman. Quer dizer que ele recebeu notificação. Se eu chegar aqui e agora voltar, olá, olá a todos os participantes por assim, executar, só para mostrar que isto está.
minimizar. Se eu voltar aqui atrás, tenho aqui outra vez. E agora tenho aqui a mensagem. Olá a todos os participantes. E a ação seguinte que eu estava a fazer simplesmente está a enviar de volta. Eu recebi a seguinte mensagem, porque se eu for ver a ação que está a fazer, esta ação é apenas para responder. Ele está mesmo a dizer olá, a seguinte mensagem. E está a usar aqui o message content, que é o conteúdo. Este message content é o quê? É conteúdo dinâmico. O que é um conteúdo dinâmico? Eu, se tiver os meus conectores criados com sucesso, o utilizador comum, ou end user, outros, podem usar, ou seja, dados da ação anterior, pode ser uma ação trigger. E eu aqui tenho aqui um message content, que é o conteúdo da mensagem. Então quer dizer que eu simplesmente, ao fazer isto, não, ele vai buscar o conteúdo que recebeu e não tenho que definir algo. Então quer dizer, se um conector customizado for mal construído, o utilizador não ia ver, ou seja, isto aqui é os outputs do conector anterior, não ia ver isto, e ele tinha de fazer fórmulas de PowerFX. PowerFX é o formulário para o Automate, que é muito semelhante ao Excel. Por exemplo, vou meter aqui PowerFX e procurar aqui no Bing. E se eu meter isto para pôr PTBR, porquê que eu meto PTBR? Porque muitas vezes os tópicos são traduzidos por inteligência artificial. O PTBR é uma das documentações que às vezes tem uma pessoa mesmo própria a traduzir. Sempre tipo PT de Portugal ou outra língua lusófona, ele traduzia. Isto é cada vez mesmo desta forma. E como estamos aqui a ver, o PowerFX é uma linguagem de low code, pouco código, usada em Power Platform, e ele deriva um pouco do Excel, em que eu posso usar fórmulas. Por exemplo, aqui estamos a pensar com uma planilha ou um ficheiro de cálculo de Microsoft Excel, e aquelas fórmulas que vocês temos aqui no Excel é quase idênticas às fórmulas que eu ia fazer, por exemplo, no Power Apps ou no Power Automate. Só que para obter dados de um conector é muito complexo, ponto comum. Então, por isso era complicado. Então, isso quer dizer que aquilo que eu vou aqui falar muitas vezes é porque é que devemos, como developer, documentar toda a API. O que eu estava a fazer é exatamente isto. Ou seja, um utilizador pode interagir algo, a API fala com a aplicação depois anda para trás e podemos fazer algo. E basicamente isto aqui que está aqui é um demo em que ele vai falar com um Custom Connector. Ou seja, eu tenho aqui, não vou guardar, cancelar. Eu tenho aqui, por exemplo, um conector customizado que já está criado. Está aqui, Custom Connector do GitHub. E este Custom Connector do GitHub está a chamar. Vou só aqui abrir a web app, que eu esqueci-me de. Está Custom MS. Aqui falta aqui um R, porque alguém já tinha usado o conector, até eu terei o R para poder usar. Eu tenho uma web API que está publicada no Azure Web App. Eu podia estar publicada em outro local qualquer, podia estar no AWS, em outras soluções. Basicamente, isto é a API que eu vou usar. E também vou disponibilizar este código, se alguém quiser depois ver mais tarde. Vai estar no meu repositório. Eu tinha aqui, por exemplo, uma saudação. Tenho aqui um API Hello. Se eu tentar aqui experimentar, ter aqui Ricardo, e escutar, ele vai dizer que falta aqui uma API aqui. Quer dizer que isto tem uma segurança, requer uma API aqui. E basicamente, por exemplo, este é o código que. Este não é o código, peço desculpa. Este é o repositório que eu tenho o código. Se vocês forem a github.com barra seguinte, a barra frontal, a /r Ramos Cabral, depois aqui verem o repositório MS Custom Connector.
eu não vou pagar o repositório, vai ficar disponível dentro de alguns dias, porque eu estou sempre a alterar coisas. Isto atualizei há 9 horas, fiz aqui umas alterações. Isto basicamente tem aqui 2 projetos. Um é o Data Layer, ou seja, a base de dados, que eu estou a usar uma base de dados para guardar algo. E tenho aqui a minha Web API, quer dizer que eu estou a trabalhar com camadas. Isto, e podia também fazer isso como serviços, microserviços, só que depois o código ficava complexo demais e não quero demorar assim muito tempo. Então, basicamente, aqui no meu app settings, tinha aqui a SAV. Basicamente, é isso que eu vou usar. E basicamente, o que é que nós temos aqui a ver é o Swagger, ou uma definição de OpenAPI, que pode estar disponível ou não em APIs, ao desenvolvedor, ou à organização, ou à empresa que vai querer ver se não. Então quer dizer que se eu gosto de executar, tenho aqui não autorizado, porque enganei-me a copiar a palavra passe. Quer dizer que está a funcionar isto. Vou só voltar a pôr e voltar agora a executar. E ele agora diz olá Ricardo através da API. Então quer dizer que eu tenho aqui, por exemplo, um pedido ao meu API, tenho que enviar, por exemplo, uma mensagem. A mensagem que eu estou a enviar aqui é este JSON. Isto é que vai ser enviado para o Custom Connector. E se estivesse certo, eu ia receber isto do outro lado. Não quer dizer que o que eu vou fazer é isto. Este símbolo está aqui. É se eu tivesse a executar em modo de consola, ou seja, em modo de command prompt, CMD, e se eu metesse aqui desta maneira, eu podia, pronto, tinha de apagar aqui o pad, apagar isto porque a linha de comandos do Windows não reconhece aquilo, isto é mais para baixo, e também conseguia executar através de linha de comandos. Pronto, o URL foi rejeitado, a porta, a bar name, eu já sei porquê, é por causa aqui dos isto do get e outras coisas. Basicamente o que é importante, eu aqui estou a fazer aqui uma autenticação. Este X-IFAN API IFAN Key é o parâmetro genérico standard de API para enviar uma palavra passe, ou uma credencial, ou uma chave. Então quer dizer que eu, para comunicar, tenho que ter isto. Isso significa que existe segurança e o Power também pode trabalhar com a segurança. Desta forma. Ok. Isso quer dizer que se eu voltar aqui ao Power Automate, e se ter aqui um fluxo, GitHub Hello, tenho aqui um fluxo manual, que vou estar isso manualmente, é um trigger. Tenho aqui o conector que eu estou a dizer, e estou a pôr aqui as cadências, pronto, as siglas do evento. E basicamente eu aqui estou a criar uma variável que vou receber o output da mensagem. Como eu tenho isto documentado, tenho aqui conteúdo dinâmico, e tenho aqui que eu vou receber a mensagem do corpo. Então quer dizer que eu posso fazer isto porque está corretamente documentado. Se eu executasse isto desta maneira, manual, publicity test, ele iria falar com o Custom Connector, que está aqui, vai falar com a API, vai fazer o mesmo pedido que eu fiz e depois retorna a resposta nesta ação. Ele vai passar para a ação seguinte. A ação seguinte basicamente vai guardar numa variável a resposta que recebeu da API. Agora vai ser executado. Isto demora aqui alguns segundos. Já estou. Ele aqui demorou 0.2 segundos. Ele falou com os dados, enviou este parâmetro, foi com sucesso. Portanto, há aqui alguns códigos, que isto é um código de mensagem HTTP web, desta forma. Eu aqui o raw input, isto é a mensagem que eu recebi através da API. E como podem ver, é algo semelhante como ao slide anterior. Podem ver. Então quer dizer que isto é que é muito importante conhecer o conceito de session. Basicamente, nesta variável que eu tenho aqui, tenho aquela tenho o formato tipo string, mensagem, e recebi este valor.
Então, isto é o valor que eu tenho armazenado neste momento na variável. Como podem ver, isto é um conceito de clubes de design low code em que não é preciso ser assim developer e não vamos criar tudo mais. O que significa que nós temos conectores que são standards, em que permitem ligar a serviços de SharePoint, Excel, ou seja, serviços de Microsoft 365 ou 365 que nós já temos, mas também permite ligar a serviços que não requerem infraestrutura. Por exemplo, quando o serviço de Postmate fala com Gmail, com Facebook, com outros serviços que não é preciso pagar ou nem é preciso a Microsoft ter infraestrutura adicional para fazer o pedido, esses conectores estão incluídos nas subscrições, são gratuitos. No entanto, se eu quiser ligar com SQL Server ou com um conector customizado que, por sua vez, vai falar com uma API privada ou pública ou dados que estão na nossa organização, aqui requer uma subscrição de Automate porque requer infraestrutura extra, ou seja, requer recurso extra para o utilizador obter essa informação. Então, quer dizer que o Custom Connector não é gratuito para o utilizador. Por exemplo, eu se for aqui ver o meu licenciamento, se for aqui ver View My License, eu tenho aqui o Power Automate Premium. E o Power Automate Premium permite correr Custom Connectors, como On-Premise Connectors e como Premium Connectors. Então, estes três serviços que vocês estão a ver requer-se o licenciamento Premium. Para quem tem Dynamics 365, já inclui esses componentes também, porque o Dynamics 365 requer trabalhar com coisas em premium, como Dataverse e outras coisas. Então, se vocês tiverem Dynamics 365 nas organizações, na vossa conta, vocês já podem usar conectores mais avançados. Se vocês tiverem apenas Power Automate para Office 365 ou Office 365, vocês apenas têm os Standard Connectors. Então, quer dizer que isto é zero, mas para o utilizador trabalhar com isto tem que ter um licenciamento próprio. E é aqui que às vezes alguns utilizadores começam a reclamar comigo. Coisas, só estou a dar coisas que é pago. Mas o serviço da Microsoft é mesmo assim. É assim que eles ganham dinheiro. É assim que a Microsoft rentabiliza os serviços. Isto é como a Microsoft desse um bolinho, toma lá um biscoito, gostaste, queres usar serviços avançados, agora tens que pagar. E é mesmo assim. Isto é uma coisa que é chamada Free Freemium. Eu posso ter outro exemplo. Quem trabalha com Power BI, começa a trabalhar com Power BI Desktop. É fabuloso. Fazemos tratamento de dados, fazemos Power Query, fazemos dashboards espetaculares. Agora quero partilhar isto. Queres pôr na cloud, queres partilhar, tens de ter uma subscrição. É a mesma coisa. Isto é a componente chamada Freemium que existe desde os anos 90. É a mesma coisa como os jogos de celular, smartphone de Android. Vamos jogar o jogo que gostamos, no entanto, peça aquelas publicidades. Queres aumentar o poder, queres aumentar a vantagem? Exatamente. Compra isto. É exatamente a mesma coisa. Como estão a ver, todo o mercado funciona da mesma maneira. Então, como é que isso funciona? Basicamente, o Automate fala com o gestor de APIs, a Azure API Management, que me ligar por mais APIs, que por sua vez comunica com um pedido RESTful APIs, troca aqui JSONs e depois fala com o seu pedido. Pronto, isto é um modelo simplista do como é que consumimos dados. Se formos ver mais a fundo, vamos ver que isto tem muita coisa por trás. Por exemplo, há bocado falei de credenciais, o Power Automate, ou seja, o fluxo não guarda as credenciais. Quando o utilizador vai usar por exemplo, quando eu vou aqui criar uma ligação, uma conexão, ou seja, eu aqui tenho várias conexões criadas, eu também tenho aqui o meu GitHub, até tenho dois aqui ligados, eu aqui ao editar tenho que definir a API aqui, ou seja, a chave vai ser guardada nos seus credenciais, não fica ligado ao conector. Esta é a parte de segurança, por isso o fluxo nunca sabe, ou seja, o Automate não sabe qual é as chaves. Ele vai usar uma operação que depois vai buscar a credencial para executar. E como podemos ver, isto não é só usado em Power Automate, é usado em Power Apps, é usado em Logic Apps. Logic Apps é um modelo semelhante ao Power Automate, mas que trabalha com
serviços de Azure. É mais orientado para developers. Ok. Então isso quer dizer que eu posso usar isto para Power Automate para ligar-me a serviços externos da API. Posso jogar em Power Apps para ligar-me a minha aplicação low code ou outros dados. Se eu tiver Dataverse e se eu quiser expor dados em Dataverse, posso usar um Power Page que é como fosse um portal web para obter dados internos do Power Automate, mas também com conectores. Isto é a versão para developers do Power Automate. E se eu tiver o Microsoft Copilot, eu posso usar o conector customizado porque eu consigo referenciar ações e triggers do Power Automate para as minhas APIs. Quer dizer que o Microsoft Copilot fala com o Power Automate, o Power Automate fala com o conector customizado e depois consegue obter dados. Então, basicamente, é o que se faz. Agora a grande questão é, Ricardo, como é que eu começo a brincar com isto? Dentro do Power Automate, tem aqui Custom Connectors, em que eu posso simplesmente criar aqui um novo conector. E posso criar a partir de vazio, Azure Serviços, posso importar aqui uma customização de API. O que é isto? Era exatamente o que eu tinha, só copiar para este lado, que eu tinha aqui. Isto é uma definição de Open API. É basicamente o que está aqui é uma definição JSON que define todas as interações que eu posso fazer com a minha API. Por exemplo, eu tinha aqui algo que eu posso enviar aqui uma issue GitHub. Está aqui issue GitHub. Se eu copiar desta forma. Tinha aqui o meu ponto de entrada, ou chamado endpoint, ou ponto que eu posso comunicar para executar. Como podemos ver, isto está totalmente comentado, ou seja, temos aqui um sumário, uma descrição, uma Operation ID, depois nos próprios parâmetros do pedido, também tinha aqui esta documentação, tinha aqui os componentes que vão fazer, e não é só isso. Eu quando desenvolvo uma API, eu tenho de definir um esquema para pedidos de entrada, que é pedidos que eu vou receber para a minha API, e tenho que também fazer um esquema para pedido de saída. Mas basicamente é chamado como DTOs de pedidos e esquemas. E o que eu tenho aqui também é a publicação de esses esquemas. Por exemplo, se eu tenho aqui algo para registar um repositório de GitHub, quer dizer que este é um DTO que eu vou receber dados. Então tenho aqui o DTO, mas além de definir o DTO, os DTOs também estão documentados. Ou seja, tem aqui o nome, por exemplo, do owner, do dono do repositório, o nome do repositório e o endereço do e-mail. Ter isto devidamente, até tem aqui até a descrição, o DTO para pedidos do GitHub. Ter isto devidamente documentado é o truque para eu poder importar com sucesso um Custom Connectors e poder fazer o mínimo possível para realizar essas operações. Então, como é que eu fazia? Também podia importar para o GitHub, só que aqui vou importar para o URL, que é aquilo que os usuários muitas vezes fazem. Por aqui só teste. Importava este endereço. Importar. E se tudo estiver devidamente documentado no lado do developer, eu aqui tinha que definir aqui uma descrição. Não importa o quê. Tinha que definir aqui o host. O que é o host? É o endereço de URL ou endereço de internet que eu vou ligar. Aqui a segurança, como eu já tenho isto também documentado, ele sabe que vai ter aqui a segurança. Aqui o label é a mensagem para o utilizador. Insira aqui a chave da API. Ou seja, isto era a mensagem que ia aparecer para o utilizador. Este é o parâmetro que eu vou enviar para a minha API. Ou seja, mesmo que eu use posso usar API, posso usar utilizador e palavra passe, posso usar Auth 2.0, posso não ter autenticação, que não recomendo. Se quiser, posso ter aqui várias autenticações. Posso definir se isto é ao nível do header ou do query. Query não recomendo porque fica no URL, mas às vezes há serviço no query. E se o meu parâmetro fosse uma coisa diferente, eu podia ser o meu parâmetro Ricardo,
segredo ifan 007. Por exemplo, podia pôr algo desse género, que isto era o parâmetro que eu estava à espera. Eu posso definir o parâmetro que quisesse. Ou seja, não sou obrigado a usar standards. Agora, como eu importei isto numa documentação muito bem documentada, eu tenho aqui os triggers aqui documentados e feitos. Ou seja, já tinha aqui, por exemplo, aqui um registro em que ele já está tudo documentado. Tem aqui uma Operation ID. Tenho aqui já, ele sabe qual é a operação. Eu tenho aqui também, isto é o corpo, que é o pedido que eu vou fazer, ou seja, o payload que eu vou enviar para a API. E ele aqui sabe qual são os parâmetros que eu tenho que enviar. E como eu documentei todos os parâmetros, ou seja, se eu for aqui ao parâmetro email, eu tenho aqui a descrição. E esta é a descrição que vai aparecer ao utilizador. Se eu tiver uma API que não sigo as numerizações da documentação, quer dizer que eu tinha que ir a cada ação, escrever sumários, descrições, abrir o corpo, ir a cada parâmetro, por exemplo, ir aqui ao e-mail, escrever a descrição, definir se é requerido, validação, ou seja, tinha que definir isto tudo manualmente. E se fossem muitas validações, isto era muito mau. Ou seja, demorava muito tempo. E depois, cada vez que a API fosse atualizada, eu tinha que ir aqui manualmente fazer correções. Como podem ver, pode ser desagradável. Algo que ele não importa são triggers. Isto é uma coisa que ele não faz automaticamente. Isto é algo que o próprio Automate não consegue fazer. Então o que se quer dizer? Quer dizer que nós, como developers, podemos definir dois tipos de triggers, ou seja, ou gatilhos. Pode ser por pooling, que eu pessoalmente não gosto, porque o Automate vai perguntar: olha, tens dados para mim? Não tenho. Ok. Daqui a 5 minutos ou tempo, tens dados para mim? Não tenho. Quando ele tiver dados e quando ele questionar, ele então envia a resposta. Isso eu não gosto muito desse conceito, porque é muita comunicação, muitos pedidos e outras. Eu gosto mais do webhook. O que é o webhook? A API tem um endpoint, onde eu crio um Automate, ele envia o registro da API para o URL notificação, aquele URL que fiz aquele exemplo, envia para a API. Eu só tenho que guardar esse URL e quando quiser enviar informação, utilizo o URL que foi gerado, como aquele exemplo inicial que eu dei, e envio notificações quando eu quiser. Quer dizer que isto é algo que eu envio dados e não estou sempre a ser questionado. Neste caso, a API não está sempre a questionar desta forma. Para developers, há duas formas que podemos fazer. Ou alteramos o Swagger, manualmente damos o Swagger alterado, porque existem operações, por exemplo, este sysmx trigger é a operação do trigger em que eu podia fazer notificação. Quer dizer que eu podia criar isto e depois também descrever o sumário e outras coisas. Por exemplo, algo que eu queria demonstrar, e agora sei que, como eu expliquei muito, não aqui muito tempo na explicação e um bocado na conversa, eu queria fazer aqui uma demonstração que era aqui o GitHub. Mas vou explicar mais ou menos, ou seja, isto era o demo que eu queria mostrar. Toda a API que está no meu GitHub, que eu tenho, está preparada para receber uma issue de GitHub, falar com o Automate, em que ele fala com o Custom Connector e envia mensagem para o Teams. Isso é o que está aqui feito. Então, se eu fosse rapidamente aqui ao meu repositório, onde é que está? Está aqui o repositório, ou seja, na parte da API, eu tenho a parte de base de dados, data layer, e que ele está a guardar o quê? Está a guardar, ou seja, tenho aqui o repositório, que eu já tenho aqui um repositório criado, e tenho aqui um webhook secret. O que é este webhook secret? Se algum dia vocês querem, ou seja, trabalhar em que querem receber eventos do GitHub, vocês podem, por exemplo, criar você para a API, definem o payload, que é basicamente o endereço que querem enviar. Ou seja, isto está aqui, é só copiar isto. Isso é o GitHub, está aqui um pedido post,
em que eu estou a receber um pedido do GitHub. Basicamente é isto. No entanto, há uma coisa importante. O GitHub pode ter dois tipos de formatos. JSON ou XWW formato URL encoded. Então quer dizer que isto é importante vocês definirem. Uma coisa que eu fiz como aqui no meu código, ou seja, posso aqui mostrar. Está. Vou só abrir aqui uma nova tab para não fechar aquilo. Na minha API eu tenho aqui um controller, que é o GitHub Controller, e eu aqui, se eu for buscar aqui o endpoint, estou, como podem ver, isto é que é o segredo, ter data annotations para tudo. Isto é documentação XML, também pode ser criado para fazer código. O que eu estou a fazer aqui é data annotations.swagger. Então, isto é que eu estou a fazer documentação. Eu estou a fazer uma dupla documentação e eu recomendo fazerem isto. Eu sei que há pesquisadores que não gostam de fazer isto, developers não gostam de fazer isto, fazem isto como no último nível de desenvolvimento, depois dá mais trabalho. Eu gosto de fazer isto. Eu aprendi a fazer isto. Basicamente, tenho aqui. Onde é que está? Está aqui. Swagger. Este é o tool para fazer annotations. Basta importar, fazer aqui e está feito. Então, neste caso, o que estou a receber meio-issue e eu estou aqui a tratar se ele é um form URL ou um JSON. E basicamente está a fazer isto. Então eu tenho aqui todo o código para fazer algo que o próprio GitHub faz. Isto é encriptado e ele tem uma chave. Então o payload é encriptado desta forma. Eu sei que já ultrapassei o tempo. Eu só queria aqui, só aqui demonstrar aqui basicamente o conceito. Basicamente o que eu tenho é algo que vai guardar, algo que está a fazer. Tem aqui todo o código de registro e também do Flow ID e também do MDAC, ou seja, porque ele faz. E se eu quisesse, algo que também depois tenho que fazer é definir o que é que eu quero fazer. E eu aqui só estou a fazer issues. Então, basicamente também issue. No meu lado do conector, o que eu faço? Eu faço um custom connector. Sobe aqui o custom connector já criado. Onde é que está? Editar. Segurança, por exemplo, isto tem 10 passos. É geral, segurança, as definições, que onde é que estava, tem um código que eu posso estar. Então aqui nas definições tenho aqui o trigger criado. E ele aqui vai me mandar o trigger. Significa que depois de ter tudo criado, posso ter aqui teste e podia testar o conector, podia testar qualquer ação que eu fizesse. Então basicamente eu tenho aqui um fluxo que já está criado. GitHub Custom Connector. Esse fluxo ainda não fez nada, não recebe nada. E porque eu nunca editei, e é até agora que eu fazia, ele recebe informação. Por exemplo, isto são os parâmetros que eu envio para o Custom Connector. Está aqui usado. Quer dizer que se eu guardasse, ou se eu tentasse ou publicar o SAT, quando eu publico, o que vai fazer? Vai enviar um registro. E eu aqui tenho no meu Swagger ID onde é que está? GitHub Custom Connector. Tem aqui um Webhook Custom Connector para registrar. E vocês podem ver no código aqui a API Webhook, que é um serviço como eu registro o callback URL. Ou seja, depois aqui mesmo o código próprio para registrar e para obter um flow. Ele registra e não faz isto. Isso quer dizer, quando eu registro desta forma, só para ser assim, tentar acelerar aqui um bocado o passo, eu recebo, neste momento está vazio, onde é que está? Isto é o issues, cancelar, isto é o webhook, escutar, eu iria receber aqui o URL, porque ainda não escutei, ainda não publiquei, não fiz nenhuma ação, ia receber aqui o URL de registro, ou do trigger. Se eu tentar aqui testar forçosamente manual, isto que estou a fazer não devia ser feito assim, porque eu se quiser alterar e editar isto é um erro, não é assim que se faz. Okay. Basicamente é para receber o URL, basta eu alterar,
fazer modificações, tentar fazer e guardar. Ele está aqui save as a draft, porque está agora como draft, não está como publicado. Quando eu faço esta publicação, ele vai falar, ou seja, ele vai registrar e vai tentar registrar aqui no execute. Ele agora vai falar. Então, basicamente, o que é que isto é feito? Eu, basicamente, fazia aqui uma... Onde é que está? O dem fazia, era eu colocava aqui uma issue, new, e aqui uma issue qualquer, create. A base de dados recebia aqui é issue, execute. Não está a receber. Não está a receber. É porque quando isso não recebe, como é que nós também fazemos aqui o debug? No debug, no webhook, basicamente, vamos aqui ver algo que está a receber. E ele está aqui a dizer que tem aqui um erro. O repositório não foi encontrado. Ou seja, isto é um problema meu, do meu código, porque eu na minha base de dados tenho aqui nos repositórios aqui o nome do repositório. Se este repositório aqui não é igual ao que está definido no URL, e eu enganei-me a fazer aqui, já está igual, MS Custom Connector. Ele não vai escutar aqui. Edit. Vou só editar isto aqui rapidamente para ver se consigo. Ok. Então. Está repos. Edit. Apagar, guardar. Ok, está feito. Desta forma. Redelivery, posso fazer um redelivery, reintegrar o payload e como podem ver, isto é o web. Ele também voltou a... Agora tem aqui um internal server error. Pronto, agora tinha que ver o que aconteceu porque ele não me está a registrar o... Só ver aqui o issue. Olha, por acaso já recebi aqui o issue. Está respondido. Okay. Por acaso deu erro, mas eu recebi, está aqui guardado. Agora eu tinha que receber aqui o registro URL do callback. Ele aqui não está a receber. Isso quer dizer, enquanto eu não tiver o URL callback, eu não consigo enviar para o GitHub. Mas se eu basicamente, assim, já porque temos tempo e eu não vou ter tempo para resolver isto, já estou para 6 minutos. O que eu ia receber? Eu ia ter aqui uma later e ia ter aqui algo como isto. Recebia uma notificação do Teams a dizer qual era o repositório, qual eram as coisas e as definições. Basicamente. Porque é que eu não estou a conseguir? Porque eu tenho que alterar aqui isto. Eu estou a dizer que tem aqui um problema no trigger que tem que ser resolvido. Ele não conseguiu resistar-se na base de dados. Quando ainda bem que isto aconteceu, porque quando isto acontece, quer dizer que há um erro no meu conector. Pode ser um erro no meu conector que eu defini, ou pode ser um erro na minha web API. Se eu aqui tentar abrir aqui outra API, que eu não queria mostrar isto, mas vou mostrar, ou seja, eu aqui tenho esta API. Vou só tentar publicar para ver se eu publico. E se eu obtenho aqui este callback URL, tem que ter o repositório criado. Mas tem que ter o repositório criado. Eu vou passar à frente porque isto vai. Eu tinha que voltar a criar. Isto acontece nos demos. Pronto. Como eu já disse, eu vim do evento de ontem.
eu estive a preparar isto esta madrugada, estive a tentar mudar as coisas, então aconteceu. Basicamente é isto. Eu, se estivesse a fazer um pedido de resposta, posso obter isto. Eu tinha aqui também os slides a explicar que isto pode acontecer. Por exemplo, se tiver aqui um pedido de passo que eu não estou a tratar a minha API, é normal ter internal error. Se eu tiver, como eu estou a tratar uma issue, então eu posso obter os dados. Uma coisa que também gostava de dizer, se vocês gostavam de publicar uma API feito no Linux ou num ambiente Linux, existe um truque, que é vocês têm de pôr estas definições nas configurações de ambiente no web app. E isto vai permitir em que, quando vocês fazem uma publicação por zip, é a mesma coisa como antigamente fazia para IIS, mas em que zipavam, fazem um zip do código e depois enviam para o servidor. Vocês têm de fazer isso na vossa web app, desta forma. É isso que eu tenho, para eu poder correr o website através de um package, através de um zip. E como eu tenho isto, a web app, é uma coisa também que é importante que eu gostava de dizer, que às vezes pergunto, Ricardo, como é que tu correste isto? Como eu tenho que correr isto através do GitHub, como podem ver, até tenho aqui uma notificação de erro, algo que aconteceu, que alterei o GitHub. Como eu tenho aqui uma notificação no GitHub, ele vai fazer o build, faz um zip e envia para aqui. Então é importante, aqui o meu deployment center, aqui configurado, no GitHub, aqui já foi com sucesso. Eu tenho que pôr estas variáveis e, como estão a ver, é exatamente os valores. E além disso, como eu estou a fazer um build em Linux, isto vai correr com .NET Core, desta forma, eu tenho que definir na minha configuração, está aqui, o .NET, isto é o nome da minha aplicação, é .api.dll. Se não fizer isto, ele não vai correr. Ou seja, vai dar a aplicação como executada, mas ele não corre. Isto é só um truque que está para fazer. Só também para terminar rapidamente. Vocês usarem bases de dados gratuitas do Azure, e se vocês ultrapassarem a fase gratuita, vai acontecer isto. Vocês depois têm que aguardar para o próximo mês ou então aceitar consumo extra. Para quem é developer e quem trabalha com Visual Studio 2022, vocês podem fazer o debug com o DevTunnel. O que é um DevTunnel? Ele permite criar um túnel virtual desde a máquina do desenvolvedor. Por exemplo, a minha máquina de desenvolvimento é uma máquina virtual. Isto é a minha máquina virtual. Aqui está aqui toda a fase de desenvolvimento que eu faço. Está cheio de aplicações de desenvolvimento e outras coisas, como podem ver. Só ícones, não é a máquina local. Então, na minha máquina local, se eu arrancasse aqui o Visual Studio 2022, eu fazia aqui o debugger, DevTunnels, Create Tunnel, e no Custom Connector iria usar este URL. Ou seja, um ID que eles era, a direção do Swagger, por acaso não era o index, tem de ser outro, mas pronto, isto foi mesmo meu. E podiam fazer dessa forma. De resto, partilhar é possível. Há aqui melhores práticas, o que eu posso ser segurança em primeiro lugar. Vantagens são muitas, desvantagens, se vocês estão sempre a pautar a API, quando requer manutenção contínua. E se a API estiver mal documentada, como eu tinha demonstrado, por exemplo, aqui a API está documentada até o próprio, se for aqui, o meu programa CS, que eu estou a usar, o Greeting, estou a usar mapeamentos, em que exemplo do Mapget, está aqui a documentação, por exemplo, do Hello from API. Quer dizer que ele também sabe e importa. Até usando mapeamentos, Mapget, vocês podem fazer em que o segredo é produzir uma resposta. Isto está aqui é o DTO de resposta e isto é algo que queria fazer. Eu costumo fazer sessões presenciais e remotas em que há questões, mas como a nível de tempo e também não, acho que aqui não há haver questões. Pronto, eu gostava de agradecer e já estou a roubar 2 minutos ao Domingos. O Domingos já vai-me dar cabo de mim, não conheço o orador, mas pronto. E ficam presentes porque existem mais sessões a seguir. José, peço que eu por o tempo.
Não, que Sentaste. é isso, que é isso. Foi aquela conversa inicial que nós tivemos, quando deu Exatamente, cabo um bocado do exatamente. tempo que eu estava a fazer, que eu tinha, não fosse isso, conseguia falar e mostrar, peço Exatamente, desculpa. exatamente. Mas pronto. Não, não há problemas, Ricardo. Eu é que agradeço imenso por teres aceito o nosso convite. Foi de veras uma excelente sessão e eu acho que vou precisar, sim, de umas dicas tuas por causa de alguns laboratórios que a gente vai fazendo e a gente Uhum. precisa de alguns triggers. E Ok. acho que com Power Automate será a solução ideal para isso. E então, é Está conforme bem, eu está disse, a combinado. gente começa a ver e começa aqui já para aquela solução afinal, com isso será mais fácil. Então, acho que, não é acho, conforme se diz, né? As soon as possible, eu vou bater a À porta porta. a incomodar. Ok, está combinado, sem problema nenhum. Ok. Portanto, Ricardo, muitíssimo obrigado. Obrigado, eu. Pessoal, eu partilhei com vocês o LinkedIn do Ricardo. Qualquer coisa, vocês podem contactá-lo, podem chamá-lo pelo LinkedIn, conforme vocês puderam ver. Ele é extremamente aberto e o, o melhor de tudo, um excelente profissional. E passou-nos aqui uma brilhante aula sobre Power Automate. Ricardo, muitíssimo obrigado Obrigado, eu. e até a próxima. Obrigado a todos. Pronto, até à próxima. Com licença. Ok. Ok, pessoal, vamos fazer aqui um intervalozito de 10 minutos e vamos entrar agora para a sessão do speaker Domingos Maciça, que é o nosso Microsoft Ambassador de Angola. Temos dois embaixadores, o que eu costumo chamá-los de os nossos, a nossa diplomacia em TI, e o Maciça vai, digamos, falar-nos de garantindo a continuidade dos nossos negócios com backup e recuperação de desastres no Azure. Iremos fazer um intervalo rapidinho e voltamos dentro de sensivelmente 10 minutos. E então é só uma questão da gente poder beber uma água e poder, digamos, estar aqui para o efeito. E até já.